Ouvintes da Rádio ao Domingo, sejam bem-vindos à última edição de maio do Momento de Inspiração, aqui na antena da Alto Minho FM, também para aqueles que nos seguem posteriormente nas redes sociais e também no podcast. Esta última edição de maio de 2021, ainda no seguimento do tema abordado nas últimas emissões, que era a lei da atração. Hoje vamos perceber que podemos ter tudo, não é, Maria do Céu? É verdade. Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí. Nós temos feito programas à volta da lei da atração e por muitos sorrisos e por muitas críticas e por muitas coisas que isso possa suscitar em vocês, inclusive no próprio Fernando. Nós temos que perceber que, e é o que estávamos a falar em off, que muitas das vezes nós rimos de coisas porque não acreditamos ou então porque são usadas de tal forma que só há clichês e os clichês passam a ser temas e assuntos sem significado, o que é muito triste porque às vezes há coisas tão profundas com frases curtas e extraordinárias, mas como são tão utilizadas deixam de ter aquele sentido profundo para o qual foram criadas, mas pronto, as coisas são assim. Mas o Fernando acha que a lei da atração é um assunto que é um bocado complicado. Termos alguma coisa ou termos tudo de acordo, que é um bocado o tema do nosso programa, pode suscitar ainda mais dúvidas e ainda mais questões, mas nós estamos aqui exatamente para provocar algum questionamento dos nossos ouvintes, porque vivemos num momento, e acho que o Fernando também partilha desta opinião, vivemos num momento em que toda a gente vive para simplificar um bocado a vida. E eu acho que, eu por acaso li uma coisa extraordinária do Eckhart Tolle que diz assim: a vida não é suposta ser sempre tranquila e feliz e calma e serena. Eu acho exatamente quando nós vamos para a escola primária, à medida que nós vamos avançando os anos, a seriedade dos assuntos e a profundidade e a complexidade dos temas vai ficando cada vez mais complexa, digamos assim. A vida é igual. E nós é que vivemos e somos educados num estereótipo de um conceito de vida completamente ilusório e que não é verdade, e não há felicidade eterna e não há bem-estar contínuo. Há criações que nós podemos fazer, há formas de estar que nós temos que investir, mas isto tem tudo a ver com aquilo que nós somos. E uma das coisas que estávamos a falar, e o Fernando até ficou assim um bocado mais argumentador e muito bem, é que eu disse-lhe que o problema por nós não termos os nossos sonhos concretizados é que nós, quando os definimos, não somos as personagens principais dos mesmos. Não somos. Nós temos sempre ou a profissão, ou o marido, ou os filhos, ou a mulher, ou o cão, ou uma viagem. Temos os fatores externos. Mas o que é que acontece? Nós não podemos deixar que nos condicione. Pois, mas o problema é que eles condicionam muito. E depois e depois o que é que acontece? A primeira dificuldade é tipo um baralho de cartas, tudo cai e não é para cair. Eu acho que nós vemos muito mal esta questão de uma falha para ser um insucesso ou fracasso, todo um processo. Não é. Eu acho que uma falha pode ser só o caminho, outra possibilidade, até para dar ao mesmo sonho, à mesma meta, ao mesmo objetivo. Nós depois é que por uma coisa acabamos por destruir todo o caminho e todo o processo e tudo aquilo que se conseguiu até ao momento. E quando nós falamos na lei da atração, falamos em algo que é extremamente profundo, que tem muito a ver com aquilo que realmente nós queremos. Mas nós temos que ser a nossa personagem principal. É claro que todo o contexto faz parte de nós, porque nós vivemos em rede, nós não vivemos de forma isolada, nós não somos seres individuais, somos seres individuais que vivemos em comunidade. E hoje em dia ter uma atitude egocêntrica e egoísta é no mínimo um bocado ridícula, porque acaba por ter repercussões muito mais para além daquilo que nós pensamos e daquilo que nós vemos. Daí que eu dizer que a vida simples e fácil e assim tão fútil e tão superficial como nós muitas vezes a levamos, é depois muito contrariada no dia-a-dia, porque as coisas são complicadas, há conversas que se tem que ter, há coisas que acontecem que nós temos que lidar, e esta coisa de se viver de uma forma tipo adolescente eterno, não acontece, não pode ser. Mas esse facilitismo hoje em dia também é muito promovido pelo próprio Estado e pelos próprios governos. Certas leis facilitistas a todos os níveis, que muitas vezes levadas ao exagero, criam problemas, e isso é uma coisa que irá ser com certeza estudada no futuro. Nós hoje em dia é tudo fácil.
Tudo simplificado, não é? Mas depois na prática percebemos que não funciona bem assim. Claro que não. Muitas vezes é mais o que se diz e o que se tenta passar como ideia para a sociedade, mas isso depois incute nas pessoas precisamente aquilo que estamos aqui a falar, que é a percepção errada de que nós podemos ter tudo, não é? Com facilidade. Sim. E não é e isso. Com simplicidade. Exatamente, e não é isso, precisamente por aquela nossa desinência inicial, que era eu achar que de facto nós não podemos bem ter tudo. E quer dizer, aí entra no seguimento que estava a dizer o nosso interior, não é? Claro. Nós temos que afastar esses obstáculos externos que dizia a família, o emprego, a profissão, tudo mais, e a própria sociedade, sobretudo. Temos que afastar isso tudo através da nossa força interior para conseguirmos ter aqui. Mas isso é um processo doloroso e longo e muitas vezes difícil, e muitas pessoas não conseguem, não é? Porque não estão para isso, porque é tudo muito bonito, mas é tudo muito complicado. Isto é a mesma coisa que... Mas no último programa ensinamos precisamente aquelas 7 ideias da lei da atração para as pessoas tentarem pôr em prática. Até havia uns exercícios engraçados para durante a semana fazerem, para tentarem fazer, para perceberem se de facto conseguem lá chegar ou não. É verdade? Hoje já estamos num patamar acima, que é, você pode ter tudo, mesmo aqueles sonhos mais improváveis. Sim. Não é? E isso também tem que ser trabalhado. Pois tem, até porque isto tem muito a ver com tudo aquilo que nós estamos a dizer, e tem muito a ver com nós, num determinado momento, num determinado segundo da nossa própria vida, pensarmos afinal o que é que nós queremos da vida. Afinal, o que é que eu, como ser individual ligada com a família, com as minhas prioridades, mas o que é que eu, como ser individual, sou capaz ou quero? Porque assim, quanto mais satisfeita, quanto mais contente eu estiver, mais tudo aquilo que é importante para mim, mais as minhas prioridades serão prioridades. Isto faz-me lembrar... Quanto mais acreditar em si, mais fácil se torna. E se afastar o medo, também... O medo, eu acho que... Desculpa, a partir daí é que se percebe a linha inicial do programa, do tema do programa, que é, nós de facto podemos ter tudo se fizermos certas rupturas connosco e com aquilo que nos rodeia. E isso às vezes é que é mais difícil, sobretudo com quem nos rodeia, não é? Eu acho que é muito difícil nós fazermos as rupturas com o status quo, aquela e o paradigma educacional e o paradigma de vida em que nós vivemos e que fomos educados e que sempre assim conhecemos. À medida, este Covid acabou por não ser tão grave e tão sério como a maior parte das pessoas acha, pelo menos para mim, que tem aspectos super positivos, mesmo em termos de relacionamento humano. Há sempre um lado bom e um lado mau nas coisas, há sempre um lado bom. Às vezes o problema é as proporções. Sim, eu acho que acontece algo à escala planetária, o que é que nós temos que ver? Nós temos que perceber, é à escala planetária, não é nem regional, nem é país, mas toca a todos. E depois nós temos que pensar, e acho que foram uns momentos, eu pelo menos para mim foram, e acho que aqui espero para os ouvintes também, para nós reavaliarmos as nossas prioridades e o nosso tempo. E isto faz-me sempre lembrar um bocadinho o Pequeno Príncipe. Eu sempre achei muito engraçado as pessoas falarem do Pequeno Príncipe e do livro com uma certa leviandade, quando, não é? O Pequeno Príncipe tem ensinamentos extraordinários para toda a vida, nomeadamente aquilo que é importante para si, você mede a partir do tempo que dedica a esse aspecto, a essas coisas. E muitas vezes nós esquecemos, nós agendamos mentalmente a nossa vida de tal forma que realmente para as nossas prioridades o que resta é um bocadinho. E nós pensamos que esse bocadinho que chega, mas não chega. Porque o tempo, a dedicação, o empenho, o amor, tudo aquilo que nós damos às nossas próprias prioridades é que vão fazer com que elas cresçam e que cheguem ao ponto que nós desejamos. Eu acho muito curioso, por exemplo, que as pessoas que são intuitivas ou então que até são criativas, ou então nós que nos preparamos para fazer este trabalho, as pessoas dizem, vocês têm uma conversa até mais ou menos fluida, não concordamos muitas vezes, mas têm. Mas são assuntos que nós trabalhamos, são assuntos que nós estudamos e que, é assim, queridos ouvintes, eu não venho para aqui porque em 5 minutos passei os olhinhos e assim, não.
Acho que todas as coisas têm que ter um encadeamento e têm que fazer sentido. Pelo menos para nós. Além do mais, tem um background de 7 anos. E tem todo o nosso histórico que nos permite realmente. Isto é trabalhado ao longo do. Estamos a complementar algumas coisas, como é o caso de hoje, não é? É verdade. Mas o mais vamos falar daqui um bocado de uma coisa que nunca abordámos muito, mas vamos já falar disso. Qual é? Que tem a ver com aquilo que estávamos a dizer. Então, qual é? É o instinto. Não é? Nós falamos muito da intuição, mas não falamos do instinto, que é uma coisa que muitas vezes é atribuir aos animais, não é? Mas que os seres humanos têm muito e têm que o seguir, não é? Nós abordámos uma vez, se eu bem me lembro aqui há uns anos, que era a primeira coisa que lhe vem à cabeça numa determinada situação é aquela que deve seguir. Não é não estar a fazer depois muitos upgrades, depois corre mal. Porque estraga tudo. Exato. E de facto é aí que entra o instinto. O instinto é muito importante aqui para aqui neste caso da lei da atração. É muito importante. E assim, queridos ouvintes, quando nós há muitos anos atrás nós fizemos um programa, ou vários, já não me lembro, entre o que é que era intuição e o que é que era instinto. Exatamente. Porque muitas vezes há mal interpretação dos mesmos. Falámos mais foi da intuição. Falámos muito da intuição. O instinto, eu acho que nós cada vez mais damos menos importância ao instinto, porque achamos que o instinto que nos diz mal, ou que nos conduz erradamente, ou que é um corte, ou que é não sei o quê, pronto, falando assim de uma forma mais popular. E realmente há coisas, queridos ouvintes, extraordinárias, porque há um primeiro impacto, há um nanosegundo de alguma coisa, que é tipo uma campainha, e nós realmente... E essa campainha funciona de uma forma automática e sem histórico. É alguma coisa que soa. Quando nós começamos a questionar, é tipo o interruptor que liga e desliga e já está. Aquilo aflora-se num determinado momento. Agora é assim, quando acontece isso e nós quando começamos a permitir que a nossa história, que o nosso ego comece a fazer histórias com esse instinto, é quando nós perdemos a nossa verdade. Porquê? Porque nós deixamos de acreditar em algo imediato e tentamos ou contradizer ou beneficiar imenso aquele instinto e perdemos a oportunidade. Porque eu acho que o instinto existe só para dizer sim, não e talvez. E nós devíamos estar atentos a isso e seguir essa indicação, porque essa indicação, dizem muitas vezes, que é uma mensagem da nossa alma para algo, e por isso nós deveríamos só tentar, acreditem ou não, mas é assim, devíamos só tentar, experimentar e ver o que se passa, porque temos tanto lixo à nossa volta, e nós já falamos disso muitas vezes, temos tanto lixo, temos tantas histórias, temos tantos fracassos, temos tantas coisas mal resolvidas na nossa vida, que realmente não damos importância a pequenos sussurros, a pequenos... Confiar nesse instinto gera muito autoconfiança. É um primeiro passo para que sejamos todos mais autoconfiantes. Porque temos sempre, passo o termo, uma muleta ali, né? Aquela ideia que se aflora, aquele momento, aquele flash, que é muito rápido, mas que tem que ser tido em consideração. Mas exatamente como tudo na vida, aquilo que cresce e aquilo que nós temos precisa de tempo, de dedicação, de estudo, de relação, o Instituto também precisa, não é? Porque de repente vamos estar todos atentos a alguma coisa que possa surgir, e essas coisas não são assim. Nós temos que dar tempo, porque às vezes nós colocamos tanta roupa em cima de nós que de repente temos que tirar a roupa para ver que afinal até está sol. Tem que se deixar maturar. E deixar fluir, porque nós acabamos por ser tão autossabotadores e tão autocríticos de nós próprios e dessas coisas, porque para os pragmáticos isso não existe, para aqueles que são fantásticos, existe muitas vezes, por isso temos que encontrar um equilíbrio do instinto, dar espaço, damos-nos espaço a nós mesmos para que isso aconteça. E eu acredito, e eu já falei disso muitas vezes, que eu acho que há uma lei superior à lei humana, eu acho que há uma energia superior à energia visível. Eu acho que todos estamos aqui por uma razão, e quanto mais nós dermos um tempo para que essa energia flua em nós, para não sermos meros seres humanos que não querem ver o que é que está por baixo da almofada ou da mesa, é preciso dar um tempo
dar um tempo, dar um silêncio, dar um tempo até de observação, dar um tempo à nossa mente para deixar de pensar, dar um tempo ao nosso coração para apaziguar. Todos nós, aquilo que podemos fazer quando estamos até mais ansiosos ou quando não acreditamos tanto, é para dar um tempo, respirarmos e pensarmos que aquilo que faz crescer as flores e que torna as rosas extraordinárias, mas que no inverno parecem mortas, também existe em nós. Então nós temos que deixar que isso entre e que nos ajude também na nossa vida e que de alguma forma surjam algumas indicações de caminhos ou de situações que nós podemos seguir ou não seguir. E isto é muito importante na lei da atração. Mas eu continuo a dizer e vou continuar a sublinhar que o mais importante. E eu fico um bocado preocupada às vezes porque não tem nada a ver com egoísmo nem narcisismo, mas tem a ver com quem é a personagem principal da sua própria história. Quem é? E porque muitas vezes nós chegamos a um ponto em que nós somos figurantes da nossa própria história. E porquê que... E depois isto leva-nos àquela pergunta, mas então, e porquê que isso aconteceu? Nós tentamos tanto. Deixamos alguém comandar o nosso destino. Sim, e nós deixamos tanto depois, porque eu acho que acontece mais com a idade, talvez, em que a pessoa quer entrar num equilíbrio, numa harmonia, não entrar em ondas, não entrar em cenas, em discussões, que eu acho que chega a um patamar que eu acho que nós temos que parar, porque este diplomaticamente correto acaba por ser uma vida de mentira. E este diplomaticamente correto não são os seus sonhos, porque aquilo que os outros querem, por muito perto que estejam e que sejam fantásticos, não tem o seu sangue, não tem o seu coração, nem tem o seu cérebro. Por isso, não estou a dizer isto, preocupa-me um bocado, porque eu muitas vezes falo disto e as pessoas dizem, mas parece que está a defender uma vida individual. Não, nem pouco mais ou menos. Aquilo que eu estou a dizer é que se eu estiver contente com o meu plano de vida, com aquilo que eu vou fazendo e que estou super consciente dos meus valores e princípios de vida, o que é que vai acontecer? Tudo à minha volta vai correr melhor, porque eu estou contente, estou sólida, estou fundamentada naquilo que é muito importante, independentemente de viver política e socialmente de forma super aceitável, eu não me perco no caminho. E eu acho que é importante... E eu cada vez mais admiro aquelas pessoas que se levantam para defender causas e que às vezes não é politicamente correto. E há pessoas famosas e menos famosas, há pessoas importantes e menos importantes, e cada vez mais que fazem e têm atitudes para defender ou quem não pode, quem não consegue se defender, ou por situações. E nós vivemos num mundo cada vez que é mais estranho alguém fazer isso. E eu acho que não é a lei da atração. Percebe? Porque eu acho que quando eu quero o bem para mim, eu quero o bem para toda a gente. Eu não fico nem pouco mais ou menos feliz que alguém seja menos feliz do que eu, ou que tenha menos do que eu. E tudo aquilo que eu puder fazer, e eu acho que isto também é o conceito do programa, tudo aquilo que eu puder fazer para espalhar alguma coisa daquilo que eu sou, do que eu tenho, de alguma forma, é isso que nós vamos fazer, porque isto faz o quê? Faz com que nós possamos viver de uma forma muito mais conectada com tudo aquilo que existe e que deixemos de ser aqueles meninos superficiais e fúteis e supérfluos. Percebe o que eu estou a dizer? Sim. Há momentos para tudo, mas também há momentos... A aprendizagem, Maria do Céu, tem a ver com confiar, que é outro processo muitas vezes difícil. E o problema é que começa por nós, confiar em nós. Aprendermos, a fazermos essa aprendizagem é confiarmos em nós, que às vezes é mais difícil do que confiar nos outros. Porque isto de confiar, eu acho que eu falei aqui no programa já muitas vezes, acho que foi um ano, que foi há 2 anos, já não me lembro bem, eu tinha um objetivo para trabalhar o ano inteiro, que foi autoestima e autoconfiança. Isto está tudo muito, muito interligado, autoestima, autoconfiança, autovalor e por aí fora, porque são realmente aspectos importantes para nós enquanto seres humanos e para termos uma vida muito mais feliz e para tentar também que toda a gente à nossa volta seja mais feliz também. Por isso, querido ouvinte, para mim confiar, aprender a confiar em nós eu acho que é tipo o primeiro passo para nós fazermos alguma coisa, porque nós não conseguimos de verdade fazer nada, acreditar em nós, se nós não de alguma forma não confiamos nas nossas possibilidades e não confiamos
Ou seja, não confiamos em nada do que fazemos. Eu já não imponho aqui a fé, já não ponho aqui todas essas questões que podem ser suscetíveis de sorrisos e de críticas e por aí fora. Para mim a fé é muito importante, a esperança, e eu faço aquilo que está ao meu alcance fazer, e depois acredito que tenho anjinhos ou tenho energia que me vai ajudar em todo o caminho. E vocês podem pôr nos nomes que quiserem, podem pôr os amigos, podem pôr a energia, podem pôr o que quiserem, mas é verdade. Agora, em toda a lei da atração, em todo este caminho, é fundamental que nós tenhamos alguma confiança em nós, que nós temos que aprender a confiar que se de alguma forma um sonho é importante para nós, de alguma forma nós temos que realmente fazer um percurso, e não é desistir na primeira queda, nem na segunda, nem na quinta, nem no primeiro, nem no segundo ano. É acreditar que se de alguma forma a nossa intenção é pura, é genuína, realmente todos os passos vão seguir de uma forma mais natural. E aquilo que para si pode ser um tormento, imagine, para mim pode não ser, porque faz todo sentido, e quando as coisas fazem sentido, todo o trabalho que tem que ser feito não tem essa carga negativa. E por trás disso tudo, Maria do Céu, está uma coisa muito importante, que é o esforço. Eu acho que o esforço tem muito a ver também com aquilo que faz sentido para nós, e eu posso me estar a repetir, mas é verdade. Que é uma coisa que muitas vezes não se gosta de praticar, não é? É tudo muito... voltamos à ideia inicial, é tudo muito simples, muito simplificado. Mas quando você levanta a toalha... Só que isso não acontece assim, não é? Sem esforço não acontece. É verdade, e eu acho que o esforço tem a ver que para qualquer sonho, para qualquer meta e objetivo que nós possamos definir, nós temos passos que podem ir em direção aos mesmos. Se nós não damos esse esforço de forma disciplinada, metódica, regular, consistente, e não é 5 minutos por dia, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, tudo. E quando nós dizemos assim, as pessoas ficam, isso é muito trabalho, não é? Há uma intenção que tem que ser muito clara na cabeça e que ressoa no coração e que faça sentido. E se você consegue imaginar essa intenção na sua cabeça, com todos os pormenores, com todos os detalhes, como nós falamos no último programa, com todas as cores e com tudo, você vai vivê-la. E então, para viver, você vai perceber que a vida naturalmente vai lhe dar passos que tem que dar. E esses passos você deve os dar com disciplina, com método e com regularidade e consistência, porque eu acho que a consistência, a persistência, a perseverança, todas essas coisas fazem a diferença no sucesso ou no insucesso de um pequeno detalhe da vida. E nós pensamos muitas vezes que as pessoas importantes, os atores, seja quem for, que tenham sucesso, mas nós esquecemos-nos de todo o trabalho que eles fizeram até esse momento. Eu acho que tem a ver com o esforço, tem a ver com a dedicação, tem a ver com o empenho, tem a ver com o tempo que nós damos a nós mesmos para realmente ir de encontro a esse objetivo, a esse sonho, a algo que faz sentido para nós e sem desistir, porque isso não é sequer uma opção. E depois há a parte, quase no fecho do programa, há aquela parte mais difícil, que é quando estamos a fazer esse esforço para ganhar autoconfiança, termos à volta as validações, que é uma coisa que também já falámos aqui nos últimos programas, que devíamos de nos abstrair delas, que é a opinião dos outros. Mas o que é que acontece quando à nossa volta duvidam da nossa confiança e daquilo que queremos pôr em prática? O Dalai Lama tem uma expressão extraordinária que diz assim: se você não tem uma coisa simpática para dizer a alguém, então esteja calado. Mas isso é o mais difícil, não é? Eu acho isso extraordinário. E eu acho que só se alguém nos pedir a nossa opinião para alguma coisa, e se a nossa opinião for completamente contrária à ideia da pessoa, nós devemos ter toda a cautela do mundo. E a forma como lhe damos a opinião pode ser terrível. Por isso nós temos que ter, aí sim, nós temos que nos colocar no lugar do outro e ver como é que nós gostaríamos de ouvir algo, percebe? Porque assim... Quando isso acontece, realmente pode destruir completamente a ideia que a pessoa tem e até destruir o esforço e a dedicação e até desacreditar e totalmente todo um processo. Por isso, eu acho que
Todos nós vivemos para ter validação externa, e eu acho que é quase impossível alguém não ter essa validação. E em algum momento da nossa vida nós colocamos essa validação como personagem principal da nossa própria história. Depende da altura do processo em que colocamos a validação, não é? E essa validação externa é o mais terrível que nós podemos dar, porque nunca ninguém vai estar contente totalmente com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós somos, com o nosso desempenho, com o nosso processo, porque as pessoas são pessoas exteriores àquilo que nós somos. E nós procuramos a validação em qualquer que seja, no mundo exterior, seja de quem for, é colocarmos a nossa própria vida nas mãos de um carrasco. Seja o carrasco que for, porque hoje é sol e amanhã está a chover, e nós temos que perceber que os seres humanos fluem e têm uma dinâmica como nós próprios temos, e a nossa opinião hoje pode ser extraordinária acerca de algo, mas amanhã pode ser completamente oposta, e nós devemos assumir que as nossas opiniões e as nossas ideias podem mudar de acordo com a informação que nós temos e com o conhecimento que nós temos, e nós devemos dar também essa ideia também às pessoas que estão connosco, porque realmente, queridos ouvintes, procurar a validação ou esperar que os outros nos batam nas costinhas sempre a todo momento, primeiro, isso não pode ser verdade, e colocar esse valor na parte exterior é a causa do insucesso ou do não funcionamento de uma lei fundamental, que é uma lei de causa e efeito. Ou seja, se eu lanço uma bola para o ar, eu só quero que vejam a lei da atração como algo tão simples. Eu lanço uma bola para o ar e para onde é que vai a bola? Vai para o ar ou volta para a terra? A lei da atração é um bocado assim. Exato. Se eu lanço, se eu tenho uma ideia, se eu tenho o meu sonho na minha cabeça, o que é que eu posso fazer? Eu vou enriquecer, eu vou-lhe dar tempo, eu vou-lhe dar dedicação, eu vou-lhe dar ações, desempenho, esforço, disciplina, e vou permitir que algo que não se vê, como o vento, me ajude no processo. E eu acho que isto tem um lado super romântico também de ver as coisas, é que nós fazemos o que está ao nosso alcance fazer, e depois acreditamos que se estivermos no bom caminho, o universo, o sol, a lua, o que vocês quiserem, vão nos ajudar a chegar lá mais rápido. Para o final do programa, porque já acabou, não é? Acabou o tempo, fica o exercício da semana, que é exercitar a autoconfiança. Como é que isso se faz? Vamos olhar para trás, não é? Ver aquilo que correu mal, e às vezes repetidamente, que isto é como aos cromos, às vezes repete-se no erro, e agora de futuro tentarmos, de facto, confiarmos em nós e naquilo que achamos que deve ser, e fazer essa concretização. É o exercício semanal no final deste programa, em que percebemos que você pode ter tudo, depende de si, não é? E eu só posso dizer mais uma coisa repetidamente. Sim. Eu acho que você pode ter tudo a partir do momento que a sua intenção for clara, objetiva, sincera, transparente e verdadeira, e que você seja a personagem principal da sua própria história, com humanidade, com respeito e aceitação, e principalmente com empatia. Se você conseguir fazer tudo, eu tenho quase a certeza que a lei da atração não falha, porque quando nós lançamos uma bola para o ar, ela cai. E a lei da atração é a mesma coisa. E se estiverem atentos à letra da música final, Flex, dos Coldplay, na voz do Chris Martin, percebem que tem um bocado a ver com isto. É só prestarem atenção a essa letra. É assim que fechamos também a edição última de maio do Momento de Inspiração. Voltamos no mês de junho, já com mais sol e temperaturas mais quentes, já em pleno verão, para mais um mês de emissões aqui na Rádio Alto Minho, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão. Para todos, então, um bom final de semana, um bom mês. Obrigada. E até junho. Obrigada. Alto Minho.